Bom, gente, nesse momento o Dr. Luiz Miguel aqui, o nosso irmão Emanuel e nosso irmão Pedrosa, presbítero Pedrosa, estão aqui trazendo a calha que eles, os vândalos, retiraram aqui de forma agressiva e estão aqui, ó, tá vendo? Estão trazendo para aqui, desculpa aqui por conta da posição do celular, mas estão colocando ali. Então vamos para ali. Vamos para ali. Tô colocando aqui, tá vendo? Já vai ter culto hoje? Vai? Amém, graças a Deus. A paz do Senhor a todos, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia. Neste momento nós nos encontramos aqui no Engenho Jussara. Como todos sabem, esse grupo aqui tomou essa decisão de denunciar o que houve aqui nessa igreja, nessa congregação, como vocês estão vendo aqui. Então nós vamos mostrar aqui, vamos colher alguns depoimentos aqui, e nós vamos mostrar se havia alguma necessidade de uma igreja milionária fazer o que fez aqui. Portanto, nós vamos comparar essa igreja aqui simples, uma igreja cuja localização está numa propriedade privada, e existe uma ordem, que inclusive eu fui lá em Moreno e ninguém respondeu, de quem partiu essa ordem para demolir essa igreja, porque na verdade aqui tinha uma máquina e uma caçamba, então não era só para tirar as grades, a intenção era demolir a igreja. Aí nós vamos primeiro mostrar aqui como está a situação, e nós vamos mostrar, se para você fazer um juízo de valor no caso, se havia alguma necessidade do chefe mandar fazer esse trabalho aqui, quando o dinheiro, inclusive dinheiro meu, que foi desviado, os meus dízimos foram desviados, e ele tem muito dinheiro, havia necessidade de fazer uma coisa dessa? Estamos aqui, em primeiro lugar com o nosso querido defensor, nosso advogado, Dr. Luiz Miguel. Dr. Luiz Miguel, em primeiro lugar, eu queria saber a questão de as doações. O senhor poderia passar algumas informações a respeito de alguém que teria sugerido a respeito de alguns desvios, ou se alguém está dando alguma doação para essa causa? O que é que o senhor tem a falar nesse momento, Dr. Luiz? Silvio, eu quero cumprimentar você e a todos aqui presentes nessa tarde. E é o que chegou ao meu conhecimento, através da família, que foi estabelecido um PIX, um número de PIX, para que houvesse arrecadações para a reconstrução do templo. E como vocês sabem, o templo ainda está cheio do que foi destruído. E os irmãos estão na necessidade de voltar a cultuar aqui novamente. Então foi veiculado nas mídias esse número de PIX. Acontece que as mesmas pessoas que derrubaram, que depredaram, estão boatando que a arrecadação desse PIX é para benefício próprio da família, coisa que não é verdade, entendeu? Então, eu queria alertar a quem tem o espírito de doação, que queira doar, que continue doando, porque a arrecadação desses valores vão ser revertidos apenas para a construção do templo. Não só a construção do templo, mas os seus utensílios também, porque foram depredados vasos sanitários, janelas, ventiladores, calhas. Então a gente faz um pedido veemente a quem queira contribuir com esse PIX, que posteriormente será informado. Agora, doutor, me permita eu lhe interromper. Esse PIX teria uma conta PIX já publicada? Quem criou essa versão? Tem uma conta PIX que já está sendo veiculada nas redes sociais e maliciosamente essas pessoas que utilizaram da depredação, querendo desfocar, querendo através de mentiras dizer que essa arrecadação já chegou ao montante de 150 mil reais, coisa que é mentira. O valor que foi arrecadado, ele foi utilizado para comprar um sistema de som para os irmãos fazer o culto aqui na frente. Inclusive, vai ser feita a prestação de conta, o quanto entrou nesse PIX e os valores gastos nesses equipamentos de som. Então, quem tiver a oportunidade de querer ajudar a irmã Cosma na reconstrução do templo, está basicamente nas redes sociais e principalmente no canal de Josué Augusto, o de Pedrosa, o seu canal e outros canais, inclusive do Fuxico Gospel, para que contribuam, porque sendo contribuído o valor necessário, a gente vai fazer essa reconstrução até mesmo antes do ano novo, porque aí seria uma reconstrução, reerguer esse templo seria um ato de fé. E aqui nesse local vai se colocar uma placa mencionando tudo isso que aconteceu, inclusive a ordem do pastor presidente da Assembleia de Deus para derrubar o templo, a foto da retroescavadeira aqui nesse local, exatamente para derrubar, que não
foi alcançar esse objetivo por intervenção dos familiares. Então nós estamos aqui dando assistência à família, vamos continuar dando assistência. Tem uma representação criminal de dano que a polícia aqui da cidade de Moreno está já veiculando, já está intimando as pessoas, já foi feita aqui uma perícia através do Instituto Criminalista e nós estamos acompanhando passo a passo. Isso é o primeiro passo, porque o segundo seria uma ação indenizatória que também estamos movendo para que as pessoas que praticaram esse ilícito sejam responsabilizadas na forma da lei, porque não se admite que numa área particular venha alguém e faça o que fizeram aqui, e sob a ordem de um homem rico e poderoso que não tinha necessidade disso, tá certo? Então, doutor Luiz, sabe o que é interessante, o senhor falando isso agora? É porque eles, inclusive um deles disse para mim, que deveria ter tirado daqui tijolo a tijolo. Veja o deboche, veja a provocação, veja a falta de respeito, a canalice dessa pessoa. A gente tirou só aquilo ali, mas a gente deveria tirar tijolo a tijolo. Porque o chefe mandou, porque né? o chefe mandou, né, doutor? Irmão Silvio, a gente acompanha essas ironias, não é de agora. Teve um presbítero da igreja, da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, que ao ser questionado, olha, o teu pastor recebe 300 mil reais por mês. Ele, em tom de ironia e de brincadeira, ele disse, meu pastor recebe pouco, ele deveria receber R$1 milhão. Então zombam dos membros que contribuem com seus dízimos, mesmo aqueles que passam fome, não deixam de contribuir. É o zelador, é o comerciante, é a lavadeira, é o funcionário público, é o grande empresário. Isso é uma zombaria com o dinheiro dessas pessoas. Então, a gente tem isso aí como termo. O termo hoje na igreja é pagamento de dízimos. Aqui mesmo a gente vê uma situação que a gente pode até fazer uma equiparação, uma analogia. O templo aqui destruído. O material, você vê que não é um material novo, é um templo que já tem uma certa idade. E logo após aqui abaixo, estão construindo um templo com material novo, com toda a estrutura. Significa o quê? Que eles não precisavam destruir. Eles poderiam construir o templo porque possuem capacidade financeira para isso. Então o ato praticado aqui é um ato de menosprezo a quem paga dízimo, menosprezo à palavra de Deus, menosprezo aos membros aqui da área e menosprezo principalmente a Deus. Agora, doutor Luiz, eu vou fazer uma pergunta ao nobre Emanuel. Bom, gente, meu nobre Emanuel aqui, eu lembrei de uma palavra que o senhor estava dizendo lá em cima. Depois da palavra do nosso advogado, eu lembrei de uma palavra que, salvo engano, o chefe, a pessoa que mandou fazer essa depredação aqui, esse vandalismo, disse ao senhor que ele era um trator. Foi isso? Chegou a esse ponto dele dizer isso para alguém? Eu acredito que o pastor Ailton lembra, e ele vai saber dessa reportagem que está sendo feita aqui nessa região, de que foram os primeiros termos que ele usou quando assumiu a presidência da igreja. O pastor Dário Tavares de Araújo, que o pessoal sempre teve como expoente da igreja, Samuel Oliveira, como o pessoal diz, aquele cabo é manso. Chama ele de manso, com aquele cara de abestalhado dele, que ele fala manso, assim, parece um abestalhadozinho. Mas é manso ele, mas manso só de, assim, para aparecer na mídia. Mas a gente que já vem enfrentando justiça, juiz, polícia, esse aqui já foi preso, levado, conduzido até a delegacia, eu também já fui, nessa toada da nossa caminhada, que é um privilégio. Muitas vezes, o que acontece com a gente nessa caminhada protestando contra os erros de Ailton é que ele disse a mim que era um trator, e ele disse aos 380 na época presbíteros que estavam na reunião, ele junto com o pastor Dário, e o pastor Dário confirmando, esse pastor que você disse, o pastor Dário, um expoente da igreja, nós, diretoria, somos um trator, a gente passa por cima, Samuel, pastor Dário e o pastor Ailton José Alves. E se cumpriu aqui. Veio o trator, veio o caminhão. Ele veio aqui em forma de máquina então, assim, literalmente ele cumpriu. É como quando Jesus disse assim, apenas aproveitando, fazendo uma paráfrase nessa questão, Jesus disse, hoje se cumpre o que está escrito, quando Jesus estava ali na sinagoga. Eu sou o que está escrito aí. Quer dizer, só que Jesus falou aquilo, dizendo totalmente diferente na profecia de Isaías.
Ele veio restaurar os cativos, a pôr em liberdade os oprimidos. Aí José Alves é diferente. Ele veio destruir e oprimir as pessoas. Aí você ter coragem, meu irmão, de contribuir com a Igreja Assembleia de Deus de Recife, pegar o seu dízimo sagrado, pega esse dinheiro e contribua com a igreja séria, que ama de verdade, que acolhe, que abraça e que faz aquilo que o profeta disse e que veio restaurar os cativos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, assim, a pergunta do irmão Silvio é uma pergunta, assim, coerente, porque o pastor Ailton, quando assumiu a presidência, esses 25 anos de vergonha que a igreja tem na gestão moral, do Recife, de vergonha moral, desmoralizada, porque na época de Zé Leôncio, os 20 anos de Leôncio, os tantos anos de Zé Amaro, e até de Zé Bezerra, que na época foi disciplinado, não teve tanta vergonha como tem essa cachorrada de Ailton José Alves, sendo chamado em juízo, e ter a coragem de dizer ao juiz: o governador vai para o meu aniversário. Vê que situação. É uma situação. Um homem chegar para dizer, para intimidar a justiça de Pernambuco, dizer que o governador, o prefeito, leva presente, entendeu, para mim, como se ele fosse uma pessoa que está acima da lei. Então, se cumpre o que dele disse, ele destruiu e continua destruindo vidas, aquilo que Giovanni Cardoso tanto dizia no canal de Josué. Ele veio destruir as famílias, dividir as famílias. E o que ele tentou fazer aqui. Só que ele teve uma dificuldade, porque o pessoal fala muito do povo do interior. Esse povo aqui é coeso, a família é unida. Quando viram as denúncias de Josué Augusto, de Pedrosa, Sivaldo Freitas, Eric Augusto, Silvio Moura e outros, eles viram que de fato é o que ele é, de fato um agressor. Ele agride. Imagina, por esses dias eu tive num lugar onde eu tive que dizer que era miliciano. Então, todo esse grupo está aqui, não é simplesmente porque quer mostrar alguma coisa, não é porque quer falar a verdade, quer continuar com a justiça. Outra coisa, sabe o que é que eu acho interessante, meu nobre Emanuel? É porque na hora de confrontar, ou seja, eu sempre me dispus o canal para que eles venham e esclareçam. Os senhores, Pedrosa, Josué Augusto, que tem os canais, os meninos, todo mundo disponibiliza o canal para que ele se justifique. Em nenhum momento ele disponibiliza a Rede Brasil para a gente ir lá e provar o que a gente está dizendo aqui. É porque isso assim, um grande apresentador, Jô Soares, tem o costume de dizer que a gente sempre tem uma desculpa para tudo e quer dizer sempre as coisas. Eu acho interessante, aproveitando, um cidadão, o Dr. Luiz Miguel, essa semana falou para mim: eu vi você lá no canal Pode Expressar, que o Dr. Luiz Miguel criou, e o Dr. Luiz Miguel sempre colocava à disposição também o seu canal na época, que eles fossem até lá e também dessem a sua versão. Porque não é bom você só ouvir o Emanuel Alexandre. Eu estou aqui mostrando um templo depredado, mas era bom você também ir lá perguntar ao pastor Ailton. Pastor Ailton, é verdade mesmo que houve aquele acontecimento? Porque aí ele teria a oportunidade de também dar a sua versão. Mas todo ditador, ele não suporta, isso é característico de um ditador, ele não suporta que uma pessoa que ele pensa na mente arcaica dele, que é menor do que ele, dizer para ele que ele está errado. Assim como os profetas. Porque o papel desse canal, que já há mais de 8 anos vem protestando, Silvio Moura, Pedrosa, Josué, Dr. Luiz Miguel e muitos outros canais do país inteiro que espalhou essa notícia dos erros da gestão de Pernambuco, Ailton José Alves, até a Parabólica no passado fazia isso, e o grupo lá que surgiu em 1998, quando ele assumiu a presidência da igreja, sempre deram a oportunidade dele se explicar, mas ele nunca teve coragem. Qual foi a forma dele combater as mentiras que ele diz que é mentira? É ele contar uma mentira maior. Ele dizer que um presbítero que tem um homem honrado feito Josué, que tem problemas morais, que eu tenho um problema moral, que Pedrosa tem. Me acuse, diga o que feito um advogado tentou me intimidar, mas você é processado. Claro, qualquer cidadão muitas vezes é processado, mas me prove quando eu fui julgado e condenado
trânsito e julgado Emanuel Alexandre como um homem mentiroso, como um perverso, como Josué um perverso. Mas Ailton José Alves já tem condenação. Já existe condenação de Ailton José Alves, que se você for na justiça, você vai ver ele sendo condenado pelos erros que ele vem cometendo há anos. Entendeu? O Ministério Público me procurou, mandou uma carta, doutor Luiz Miguel viu essa carta, me pedindo até desculpas pela morosidade da justiça, que na época, esse cidadão, ele, lá no abrigo dos idosos, ele consentiu na morte de 8 mulheres idosas lá, por falta de medicamento, ausência de medicamento. Tentando me calar, ele me processou, é óbvio. Mas eu continuo falando que eu denunciei lá no Ministério Público. E o Ministério Público não pôde investigar o abrigo porque ele fechou o abrigo das idosas. Então, para incorrer em obstrução à justiça, ele fechou o abrigo. E eu fui recentemente chamado, depois de 20 e poucos anos, diante de Judite, a mãe Judite, né? E pai Ailton, que é outro pai de santo também. Pai é nosso pai, meu pai é Deus. Não, mas, e ninguém merece um pai, não exatamente, um pai agressivo desse com a máquina aqui destruindo o tempo. Eu quero dizer a você, meu irmão, que tem mãe de Judite como sua mãe, o profeta não tem medo de dizer a verdade. O profeta sofre as consequências, vai para o calabouço, vai preso. Eu posso ir preso, eu estou sujeito a uma prisão por injustiça. Mas a gente sempre, irmão Silvio Moura, vai falar a verdade. Interessante que Paulo, ele se alegrava pelo sofrimento proveniente do Evangelho. Né? Ele se alegrava porque ele estava sofrendo perseguição por falar a verdade, por denunciar crime, por pregar o Evangelho de Cristo. Então ele se alegrava, não estou sendo perseguido, eu fui açoitado 40 vezes menos uma. Então a gente percebe prisões. Então isso é negócio para quem realmente denuncia. Os crentes, permita-me, Silvio, interpolar, assim como o senhor faz de vez em quando, com todo o respeito que eu lhe tenho. O senhor utiliza muito a Bíblia, Josué também, Pedrosa, Miguel usa muito a palavra de Deus. E nós que denunciamos os erros de Ailton, usamos a palavra de Deus também. Porque para você combater um homem que comete erro, porque ele, veja só, ele é pastor, né? Mas a Bíblia fala, ai dos pastores que maltratam as minhas ovelhas. Ai dos pastores, Deus, como Pedrosa no canal dele estava questionando sobre isso. Assembleia de Deus ou dos homens? É a Assembleia de Ailton. Porque imagine um homem pedir permissão para profetizar na igreja. Pastor, eu lhe peço permissão para profetizar. Antigamente, na época do pastor Leôncio, o homem recebia a unção do Espírito Santo e falava à igreja pelo Espírito. Hoje, esses abestalhados vai beijar a cabeça do pastor. E o pessoal tem ciúme. Eu ciúme de beijar um cidadão daquele mal. Deus me livre, eu beijo meu pai. Como beijei o ósculo santo a Josué, aos irmãos aqui, que é o ósculo santo de verdade. Aquilo é hipocrisia. Então eu quero dizer para você, não contribua. Isso. Esse é o ponto. Não contribua. Porque quando você contribui, bota o seu dízimo e oferta para a Assembleia de Deus de Recife, você está contribuindo para o Luiz Mário morar numa mansão. Então, o papel do profeta é esse, é dizer o que esses caras aí, que se diz pastor, estão fazendo de errado. E fala, aquele profeta da Bíblia, quando o rei chegou, fez uma pergunta, a gente vai ter vitória, êxito na guerra. Aí os profetas da diretoria de Ailton, não pastor, tem que derrubar mesmo, tem que pegar um trator e derrubar. Mas se chamasse o homem de Deus, o que era que o homem de Deus ia dizer? Não, pastor, não faça isso não. Na gestão de Ailton José Alves, você precisa deixar de contribuir. Dízimos e oferta. Dê o seu dízimo e a sua oferta num local onde você veja que ali é um pastor de verdade. É um pastor que lhe visita, que lhe honra, que lhe abraça e que cuida de você. Ninguém aqui tem revolta. Quando muita gente diz assim, não, você tem revolta? Não. A gente fala a verdade. O irmão Silvio Moura no seu canal, e Josué, muitas vezes deu uma oportunidade para que os advogados da igreja se manifestassem. E no dia, licença para eu interromper, me desculpe, no dia que eu fui no Templo Central, porque ele foi lá na Rede Brasil e disse que as pessoas só ouviam um lado. Então eu fui no Templo Central, fui lá, me identifiquei, eu disse, olha, eu vim aqui dar a oportunidade para que o pastor Ailton se justifique aqui, explique, porque ele disse que só as pessoas só escutam um lado. Então o canal veio aqui, está à disposição para ele se justificar, para ele explicar.
E o que foi que aconteceu? O Luiz Mário desceu, sabe, parece que estava possuído, sabe? Ele disse assim, o que é que esse imbecil está fazendo aqui? Veja a situação decadente desse povo. É uma situação, gente, pelo amor de Deus, esse povo não tem condição de administrar uma coisa comum. Imagina a casa de Deus. Imagina agora uma convenção está sendo administrada por homens que eu provo desvio de recursos e que eu digo agora, vamos debater, eu e o senhor, vamos lá? E para vocês, os senhores ficarem sabendo, nós vamos publicar um vídeo que vocês vão ficar pasmos, porque eu fui à procura e hoje eu liguei para 3 números, e vou deixar aqui os números, porque as pessoas podem ligar para lá também se quiserem. 3084-1500, eu liguei tanto que eu já memorizei. 3084-1502, 3084-1535. Eu liguei tanto daqui para Caruaru, para a viagem que eu fiz, que eu memorizei já os números. E eles já sabem que é o meu número, então eles não atendem. Bota música, desliga e não atende. Então, eu dei a oportunidade e liguei para o seu Peixoto. Doutor Peixoto, é o seguinte, eu tenho uma denúncia a fazer. Vamos chegar a um acordo. Eu chamei, eu quero que os senhores saibam, chamei ele para fazer o acordo. Qual era o acordo? O acordo é, ou eles se retratam, fazem um vídeo se retratando, assumindo seus desvios, ou ele devolve os 12.400 meus para a gente doar a essa igreja. Eu dei 5 dias para ele. Eles não me retornaram. Eu fiz o vídeo com a pessoa envolvida no desvio. Eu tenho o áudio aqui, gravei, ele sabe que eu gravei o áudio. E sabe o que é que vai acontecer? Tudo vai levar de que eles não fizeram por acaso. Eles tinham um mentor que orientava como fazer. É o que a gente chama de mentor intelectual. Não é isso, doutor Miguel? Veja só, a pessoa responsável. Para o senhor ter uma ideia, que não se pode esperar nada de um pastor que pega 50 mil reais, tira dos dízimos da igreja e faz uma campanha política. Como é que se pode acreditar num homem como esse? Porque o pastor Ailton tem, assim, medo de prestar conta? Porque ele utilizou a igreja para comprar uma rádio para ele, uma televisão para ele, uma fazenda que Josué viu para ele, uma casa de luxo para ele, um apartamento de luxo, piscina. Então ele tem medo de falar e prestar conta, porque ele vai ter que dizer, não, eu sou pastor, feito Malafaia fez. Vem aqui, cabinho, vê minha casa bonita, né? Malafaia, eu não concordo com Malafaia não, mas ele pelo menos ele foi um canalha decente. Ele foi e mostrou a mansão, o avião, e fez questão de dizer, isso é tudo fruto do meu trabalho. Ele vende livro, que vendedor de livro famoso, medonho e bom é esse? Que compra um avião de tantos milhões? O pastor tem essa riqueza toda e não quer prestar conta. Então, irmão, não entregue seu dízimo, porque quando você entrega dízimo, aí tu compra mansão, aí tu compra piscina de luxo, aí tu manda limpar a piscina, colocar aquele cloro, fazer a limpeza, a manutenção da mansão dele é caríssima, e é você, minha irmã, que ganha um salário mínimo. Então deixe de contribuir, meu irmão. Deixe de contribuir. Louvado seja Deus, porque a DCeara, eu não estou aqui fazendo propaganda, o pastor Hélio Ribeiro não mandou eu falar isso, viu? Mas a DCeara, o outro Jonatas Lins, que é o nome dele, da Rede Esperança, e os outros líderes estão aí graças a esses canais que protestam contra os erros de Ailton. Que hoje, irmão, você tem a oportunidade de não ficar na EDPE. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, gente, agora nós também vamos ouvir o nosso querido Josué Augusto, sobre o ponto de vista dele, o que ele tem a falar dessa bagunça, dessa baderna que fizeram aqui nessa igreja aqui, e qual o pensamento dele, porque existe hoje um consenso de que essa igreja precisa ser reerguida, não é? Meu nobre Josué, fique à vontade para abordar qualquer que seja o assunto, fique à vontade. E a minha pergunta é, havia necessidade, porque também tem uma coisa, gente, me permita eu aqui fazer um adendo, uma observação. Olhe,
Eu às vezes eu me pergunto a mim mesmo, me pego perguntando, será que Deus não permitiu que isso acontecesse para tirar de vez a máscara de Ailton? Será que isso aqui não foi uma obra, lógico, eu não sei se é uma obra, se foi uma vontade diretiva ou permissiva, mas assim, foi o maior tiro no pé que ele já deu até hoje que eu saiba. Nem os desvios de Amaragi foi tão grave quanto isso aqui. Porque todo mundo viu, filmaram, todo mundo publicou o que ele mandou fazer nesse lugar. Então assim, foi uma coisa que definitivamente vai marcar o ministério dele, se é que ele é ministro de Deus, mas seja de quem for, definitivamente ele deu o tiro no pé e cometeu o mais grave erro da sua vida. Porque aqui está a prova, todo mundo está vendo isso aqui. Foi um pastor que se diz crente, que não é crente, mas se diz crente, e além de não ser crente, ainda é presidente de uma convenção. Foi isso que ele fez. Fica à vontade aí, meu nobre Josué. Reverendo Silvio, primeiro é um prazer enorme, meu amigo, tê-lo aqui conosco, né? E aí, mais uma vez, voltando a ser aquela figura importante nesse contexto da administração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, tá? Aproveitando, eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Aldo, lá da Austrália. Agora mesmo são, aqui são 20 minutos para as 16, lá são 20 minutos para as 5 da manhã. Essas alturas ele já levantou-se para trabalhar. Eu quero ser objetivo, meu amigo Reverendo Silvio. Ontem eu estava examinando a conduta de Saul, que não era mais rei e nem era mais ungido, pelo contrário, era um extremo, violento perseguidor, perseguindo a quem Deus havia escolhido, separado e ungido. E em uma determinada ocasião, Saul estava perseguindo o rei Davi com 3.000 homens. E de repente, lá naquelas campinas, anoiteceu, ele foi dormir e rodeado pelos seus protetores, seus exércitos, suas mulheres, e de repente chegou aos ouvidos de Davi. Disse, olha, Saul está descansando, está acampando lá em tal lugar. Davi mandou um moço lá, irmãos, e o moço chegando lá, viu que todos dormiam, Saul estava dormindo, ele chegou, roubou a lança de Saul e outro objeto de Saul. Levou para Davi, entregou a Davi. E Davi, lá do outro lado da montanha, gritou para Saul, Saul, hoje Deus me entregou em minhas mãos, te entregou em minhas mãos. E não fez mal nenhum a Saul. Mas eu quero chamar a atenção, Saul endemoniado, Saul com todos os desvios de conduta e finalidade, como alguém que a gente conhece, perseguindo a quem Deus estava escolhendo, arregimentando todo um exército para atender às ordens dele, desviada, irmãos. E chegou quando ele viu que Davi havia salvo a vida dele, ele disse, bendito, estava endemoniado, bendito seja o nome do Senhor Jesus, meu filho, que Deus te abençoe. Como? Querendo perseguir Davi. E aí, em outra ocasião, ele soube que alguém tinha, Reverendo Silvio, passado a informação para Davi onde ele estava. Inclusive, presenteou Davi com uma espada de Golias e outro objeto. Quando ele soube, dotado de uma extrema inveja, endemoniado, perseguiu o sacerdote que presenciou Davi e mandou matar a mais de 80. Houve um segundo encontro, onde Davi também poupou a vida dele, e ele usou as mesmas palavras abençoando Davi novamente. Meu filho, você poupou, mas não deixava de ser violento, endemoniado, vingativo e destruidor. A gente vê isso hoje em nossos dias. Isso é um ponto. Agora, eu queria me dirigir ao seguinte. Eu queria, com todo respeito, me dirigir à senhora governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira.
Raquel Lira, ilustríssima governadora do estado de Pernambuco, no mês de outubro, a senhora esteve lá no Templo Central e, na frente de toda a congregação, o culto sendo transmitido pela internet, pela Rede Brasil de Comunicação, a senhora colocou o Estado, o governo, à disposição da gestão da IEADPE. Elogiou, com todas as palavras, lisonjeou, mas eu queria lhe dizer, a senhora estava enganada. Talvez a senhora, não sei se é inocência, mas a senhora não comprometa o seu nome, a sua imagem, a uma gestão tão desgastada. É só a senhora mandar pesquisar, que eu sei que a senhora não tem tempo, pesquise o nome da gestão da IEADPE nos processos criminais, processos cíveis, na Polícia Federal, no Ministério Público, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, que a senhora vai ver que a reputação daquele homem que a senhora elogiou não corresponde ao que a senhora disse. Isso é público e notório. Essa sua conduta, esse seu conceito está desgastado. Ele tem levado, não somente ele, a família dele, como o nome da própria instituição, à lama. Uma instituição tão respeitada, tão reverenciada, hoje está nas condições. E aqui eu quero aproveitar, senhora governadora, está aqui a verdade que eu falo aqui, olha. Esse templo aqui no Engenho Jussara, está aqui na cidade de Moreno, a gente deixa a BR-232, entra de terra dentro, cerca de 20 quilômetros, e o seu gestor, o gestor da IEADPE, a quem a senhora elogiou, e colocou o governo do estado à disposição, as portas estão abertas, homens sob o seu comando, sob a sua liderança, invadiram essa propriedade aqui, olha, e depredaram já há mais de 70 dias. E aí, para saber detalhes, a senhora pode perguntar à sua assessoria, ou a quem quer que seja, em quais foram as condições e por que ele fez isso aqui, senhora. Não tem o menor cabimento e não tem a menor justificativa para um homem que dirige uma igreja centenária, cujo objetivo, como a senhora falou, é propagar a palavra de Deus, é amar todos indistintamente, é provocar isso aqui, uma destruição selvagem dessa, numa propriedade de uma senhora de 75 anos. Senhora governadora, é um apelo que eu lhe faço. Existe um boletim de ocorrência aqui na delegacia de Moreno, que já faz mais de 60 dias. O inquérito foi aberto, mas até hoje ninguém foi intimado. Apesar das denúncias terem sido feitas, imagens de drone foram levadas. Olha, e eu queria lhe pedir para que, eu não sei, mas se existe alguém impedindo essa investigação, que deixem de fazer e que a justiça seja feita. Porque o que a gente quer, senhora governadora, não é prejudicar ninguém, não é que atrapalhar a vida de ninguém, é que os prejuízos sejam reparados, a justiça seja feita e aqueles que cometeram esse delito respondam conforme o rigor da lei. E a senhora, como governadora, eleita pelos nossos votos, nós, como crentes evangélicos, lhe imploramos, na próxima vez, para a senhora elogiar alguém, primeiro peça para fazer, senhora governadora Raquel Lira, um apanhado da vida da pessoa que a senhora, como governadora, elogia, tá? Então eu queria lhe dar esse recado, não somente a senhora, como a sua assessoria, e está aqui, o templo depredado violentamente por quem a senhora elogiou e chamou homem de Deus. Que Deus em Cristo a todos abençoe e muito obrigado, senhora governadora, e façam esse vídeo chegar até a nossa governadora, a ilustríssima senhora Raquel Lira. Boa tarde a todos. Bom, gente, temos aqui também nosso querido irmão, que tem seu canal também, presbítero Pedrosa, e nós vamos também ouvir o que ele tem a dizer sobre essa catástrofe
que houve aqui nessa igreja. Essa coisa que, assim, você não pode nem nominar, porque é uma coisa absurda, sabe? É uma coisa absurda que aconteceu aqui. Então, presbítero Pedrosa, fique à vontade. Graça e paz, professor Silvio Moura, do canal O Atalaia, e a todos os meus irmãos que estamos aqui, para fazer essa cobertura aqui do acontecido no Engenho Jussara, esse templo que foi depredado, a ordem do templo central, tá certo? Antes de falar alguma coisa bem objetivamente aqui, eu gostaria de citar um texto das Escrituras, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, o que a gente veio fazer aqui foi um trabalho de reportagem, um trabalho jornalístico, para saber por que a família que habita esse terreno aqui estava sendo perseguida por essa instituição, a ponto de culminar nisso aqui que vocês estão vendo, tá certo? Todo o nosso trabalho de investigação chegou à seguinte conclusão, e eu expus isso lá no canal Apenas a Verdade, lá no canal A Voz Apologética e também em um outro canal que a gente tem. Quando eu conversei com a irmã Cosma, quando eu conversei com a família, eu e Josué, a gente percebeu que eles estavam provando, vivendo a cultura do cancelamento, que eu já falei muitas vezes lá no nosso canal, que é uma sina que a Assembleia de Deus desenvolveu durante décadas, é a cultura do cancelamento. Ou seja, basta apenas você cair da graça de algum pastor, de algum evangelista, de algum dirigente de campo, e logo você vai ser perseguido, esquecido, desprezado e escanteado. E foi justamente o que essa família aqui começou a provar quando mudaram a gestão deste ambiente aqui, a gestão desta área aqui, não foi? E a irmã Cosma me passou essas informações, que ela que trabalhou por décadas aqui neste templo como zeladora, de uma hora para outra foi retirada das suas funções. E é outra coisa que a Assembleia de Deus costuma fazer, além da cultura do cancelamento, do esquecimento, do abandono e do desprezo, é retirar as pessoas de suas funções sem dar a mínima satisfação, sem dar a mínima explicação. Então, para você que está chegando agora no canal do Silvio e sabendo sobre esse assunto aqui, saiba que tudo isso aqui aconteceu porque a família que trabalhou durante décadas nesse tempo estava experimentando a cultura do cancelamento. Pessoas que trabalharam aqui, como a irmã Cosma, zeladora, foi tirada da função. O irmão João trabalhou como diácono responsável por esse templo aqui, foi tirado das funções sem a mínima explicação. Irmão, ele nos comunicou que quando ele foi tirado, num dia de culto aqui, ele saiu por aqui, irmão, subiu e ele ficou tão desorientado, porque ninguém deu explicação de nada do que aconteceu com ele. Irmão, ele saiu da igreja, subiu por aqui, foi estrada de cana lá para cima. A família foi atrás dele porque o homem ficou desorientado. Por quê? Cultura do cancelamento. A filha da nossa irmã Cosma, que trabalhou como dirigente de ciclo de oração aqui também, foi afastada de suas funções, pasme, sem a mínima explicação. Coisas da Assembleia de Deus, né? Aí o que acontece? A família, experimentando essa cultura do cancelamento, decidiu, por riscos próprios, não querer mais com que essa administração da IADPE permanecesse aqui, tá certo? E eles deram um prazo para que a instituição saísse das terras da irmã Cosma.
Findando esse prazo, a gente veio, entrevistou todo mundo aqui. No sábado, eles vieram, devolveram a chave ao irmão diácono da congregação, depois de tirarem os bancos, ventiladores e os objetos de utensílio lá do púlpito, levou tudo, entregaram a chave. E no domingo, do nada, apareceu aqui na frente do templo uma retroescavadeira e um caminhão. O caminhão foi para lá, a retroescavadeira ficou aqui, só não derrubou o templo porque a família não permitiu. A família ficou de prontidão. Ficou isso. Isso, a família ficou de prontidão. E essas imagens vocês já viram exaustivamente lá no nosso canal, no canal do Josué. Eu não sei se o Silvio botou isso lá no canal dele. E a gente tem essa filmagem, vai mandar para o Silvio também. Aí o que acontece? Cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento. E é uma coisa que essa instituição sabe fazer de cor. Então, a gente faz esse trabalho de apologética contra esses desvios de conduta e de finalidade dessa instituição que tem, durante décadas, estabelecido um sistema que só beneficia pastores milionários. A minha luta, a luta do Josué e de outros tantos é justamente contra isso, irmão. É contra o sistema da Assembleia. E outra, antes que você abra a sua boca para dizer que nós estamos escandalizando o reino, eu queria rebater esse seu pensamento dizendo o seguinte: quem está escandalizando o nome do reino são esses pastores milionários da Assembleia de Deus, que têm escandalizado o nome do reino em benefício próprio. É por isso que eles estão milionários, morando em mansões, morando em condomínio fechado, que você, mero mortal, dizimista da Assembleia de Deus, nunca vai ter a oportunidade de conversar com seu pastor milionário. Não chega nem na porta do condomínio fechado. E olhe se não chamarem a polícia para tirar você. Então, assim, eu, no meu canal, estou fazendo uma crítica construtiva contra o sistema da Assembleia de Deus, que durante décadas perdura. Um sistema regado a ditaduras. Você é impedido de ir e vir, seja você obreiro, dirigente de ciclo de oração de qualquer órgão da igreja, se você cantor. Você é proibido de visitar qualquer outra denominação que não seja Assembleia de Deus. Ditadura. Dinastias impera dentro da Assembleia de Deus. É uma coisa tão absurda que passa de pai para filho. Pai para filho. Não somente dinastias, ditaduras, mas também nepotismos. Ou seja, a família do gestor presidente da instituição trabalha, ocupa os melhores departamentos do templo central. Isso é absurdo. Isso é absurdo. E outras coisas mais que a gente desenvolve no nosso trabalho. Então, assim, nós não estamos escandalizando o reino. Quem está escandalizando o reino é essa gestão maligna, maldita, que tem promovido a cultura do cancelamento sobre a vida de todo aquele que questionar o sistema. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já, Josué já e outras pessoas aqui já passaram por essa cultura do cancelamento. Se você questionar uma vez, você já é mal visto. E se você questionar a segunda vez, você é escanteado. E se você questionar a terceira vez, você é disciplinado, enterrado de cabeça para baixo para não acumular espaço. Eu acredito que neste vídeo eu estou falando para alguém que está experimentando a cultura do cancelamento da Assembleia de Deus. Você está esquecido, você está escanteado, você está desprezado, colocaram você na geladeira eterna até a volta de Jesus, simplesmente porque você fez um questionamento. Mas acredite no que eu estou dizendo, acredite. Maior é Deus que fará justiça aos seus. Maior é Deus que fará justiça aos seus. Creia nisso. Você pode estar sendo esquecido pelos homens, por esse sistema maligno
da Assembleia de Deus que ela implantou. Mas uma coisa eu quero te dizer, o Pai, nosso Pai, Deus do céu, está te vendo, está vendo você. Aonde você estiver vendo esse vídeo, Pai do céu está vendo você, e eu acredito que Ele está cuidando de você. E até agora você não se afastou de Deus, porque Deus está cuidando da tua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Queria Amém. aqui agradecer a essa oportunidade do canal do Silvio Moura, convidando você a participar também lá do nosso canal, né, A Voz Apologética. É só digitar aí no canal do YouTube, A Voz Apologética, o canal do Josué Augusto, e a gente vai trabalhar juntos essa apologética em nome de Jesus. Em nome de... E outra coisa, presbítero Pedrosa, se você questionar outra vez, eles mandam colocar a máquina para destruir. A máquina para destruir. É impressionante. É o trator, É né? o trator. Ele não é o trator, né, É o mano? trator. É o trator. É. É com o Pedrosa ainda com o microfone. Josué perguntou à ilustríssima governadora. O que eu achei interessante, Josué, é que o templo católico lá do Morro da Conceição, por uma questão de estrutural mal feita, você que é da parte de engenharia e sabe que você também teve afinidade com os engenheiros civis, que você trabalhou, teve a oportunidade, aí o templo foi destruído com a ventania, com um excesso de peso. Uhum. Existe uma perícia para dizer isso. Foi destruído, houve até mortes lá. A governadora ilustríssima foi lá, prometeu, antes do aniversário vai estar pronto. É só uma pergunta, uma observação, ilustríssima governadora. A senhora devia vir aqui e ver que essa destruição não foi feita pelo vento, pela natureza, nem por mal feito. Foi um cidadão que a senhora foi lá na igreja dele e colocou o Estado à disposição de um corrupto daquele. Lá, ninguém sabe até hoje, eu quero até saber do inquérito que foi feito na igreja do Morro da Conceição, do doutor Luiz Miguel. Eu vou fazer uma visita ao padre lá, que é meu amigo. Aqui não, aqui foi Ailton que destruiu, com a mão dele. Aí Josué com a pedra, aqui Josué, tem um texto sagrado que diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus profetizou a destruição do templo. Ailton mandou destruir o templo e a governadora até agora não chegou aqui. Elogiou, pelo contrário, elogiou. Elogiou. Ela ele lá. precisa ter muito cuidado nesse apoio, porque já se provou. Pergunto para os senhores, qual o vereador que o seu Ailton apoiou e agora foi eleito? Nenhum. Pronto, tá aí. A resposta está aí, governadora. Não elegeu um sequer vereador. Então, a senhora tem que pisar, saber onde está pisando. Que é postulante a uma reeleição, a senhora ficar do lado de Ailton vai perder muito voto. Isso, se ficar no lado de Ailton, vai perder muitos votos, porque ele não fez sequer um vereador. Então, isso já está dizendo o que o povo acha, que o povo já sabe desse senhor. Então, um conselho, pise devagar, porque nós estamos aqui de olho também, tá bom? Muito obrigado aos nobres colegas aqui. Vamos, em nome de Jesus, publicar dessa forma. E, mais uma vez, eu digo ao seu doutor Peixoto, aguardei a sua ligação, o senhor não me deu, então o vídeo que eu for publicar não vai ser agradável, tá certo? E peço um apelo agora, você que me enviou, eu não vou dizer de onde, me enviou um documento, tá certo? Onde constava uma empresa supostamente fantasma. Por favor, me reenvie, porque eu já procurei nos meus arquivos, não encontrei. Lembra da empresa, uma empresa supostamente fantasma que um certo pastor teria criado? Por favor, me reenvia, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe, gente, em nome de Jesus. Amém? Amém.